boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Em nome do presidente Baratella, em nome do presidente Luiz Fernando, sejam muito bem-vindos aqui. E carinhosamente, Maria de Lourdes, você que é a progenitora aqui do nosso palestrante, também junto com o Luiz, seja muito bem-vinda aqui hoje e sempre em todas as tertúlias. Eu queria falar pequenas palavras sobre o nosso palestrante. O nosso palestrante, já de cara, destoa dos demais aqui, inclusive eu me incluo, porque ele é provavelmente um dos mais jovens da nossa academia, em termos de idade. Ele é graduado pela tradicional Escola Paulista de Medicina, hoje pertencente à Unifesp, e decidiu fazer neurocirurgia que nem o pai. E aí ele foi para Curitiba e especializou-se em neurocirurgia na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba. De Curitiba, ele partiu para a Alemanha, em Berlim, e fez, digamos assim, um estágio prolongado na Alemanha, em Berlim. De Berlim, ele partiu para Estrasburgo, na França, e ficou mais 2 anos fazendo especialização em coluna, né, na parte de neurocirurgia da coluna. Mas o João Luiz, ele teve o privilégio, a oportunidade de participar de vários serviços de neurocirurgia. Então, ele tem um conhecimento muito grande de vários serviços europeus e dos Estados Unidos. Então, ele esteve em alguns serviços, não vou citar cada um deles, mas esteve em vários serviços da Alemanha, da França, de Portugal, da Bélgica, da Itália, dos Estados Unidos, da Suíça e do Canadá. Ele foi o primeiro brasileiro a ser revisor do jornal norte-americano Spine e do jornal europeu, que é o European Spine Journal. E também ele é membro do comitê científico do Argo Spine News and Journal. O João Luiz, ele teve o privilégio de publicar um tratado intitulado Conceitos Avançados de Doença Degenerativa Discal Lombar, e esse tratado foi vertido para o alemão, foi publicado na Alemanha também. E também ele publicou um outro tratado chamado Sagittal Balancing of Spine. O João Luiz, ele pertence à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, à Academia Brasileira de Neurocirurgia, inclusive foi o presidente da seccional do capítulo de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Coluna, da Sociedade Francesa de Neurocirurgia e da Sociedade Norte-Americana de Coluna, dentre outras. E também, para nossa alegria, eu até já noticiei aqui uma vez, quando estava aqui o Macron, ele é o neurocirurgião de referência do consulado francês aqui em São Paulo, na nossa cidade. E também na nossa academia, ele ocupa a cadeira 70, que tem por patrono João Vicente Torres Homem. Com essas pequenas palavras, eu queria te introduzir e, como você já está sabendo, enquanto você vai trabalhar lá na frente, nós vamos estar aqui degustando o almoço, depois vai ser sua vez de vir para cá degustar o almoço. Então, por gentileza. Obrigado a todos, presidente, doutor Hélio, a todos os ilustres professores que estão aqui, uma alegria muito grande, esses que estão presencialmente e aqueles que estão também online nos assistindo, estou bastante feliz por estar aqui. Já comi uma pequenininha torta de frango antes para aguentar aqui, e eu peço, como aqui nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, isso nossa, a história do ser humano, o Homo sapiens, vai ser uma história resumida, lógico, mas comum devagar. Apreciem bem e degustem, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a evolução da coluna, a aquisição da lordose, a gênese do Homo sapiens, porque a lordose humana teve uma importante influência na gênese nossa e só nossa, e a dor na coluna. Então, a gente tem esse trabalho de fazer parte do corpo editorial de vários jornais internacionais desde 2008, Spine, European Spine Journal, que dá um tremendo trabalho, tremenda dor de cabeça, entre aspas. No entanto, isso nos faz ver que cada vez o buraco é mais fundo, cada vez é mais interessante, o assunto é cada vez mais, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Como é que... E aqui eu
A gente teve recentemente, eu com minha esposa e as filhas, ali numa visita ao Peloponeso. Eu não podia deixar de passar lá em Atenas, ver onde que foi a academia, não a nossa, mas a academia original de Platão, o Jardim de Academo. E aí eu fiquei bastante, entre aspas, decepcionado quando essa é a entrada do que um dia foi a academia de Platão, academia. Não tem uma placa, não tem nada indicando. Então a gente fica até um pouco, eu confesso que na época eu fiquei, agora faz pouco tempo, fiquei um pouco triste ao entrar lá e realmente não tinha nada. Era exatamente desse jeito. Opa, como é que vira aqui? Então, assim, por outro lado, a minha esposa me disse, João, aqui só tem algumas ruínas, não tem nada escrito. No entanto, se a gente entender que aqui, de certa forma, foi o berço do nosso conhecimento ocidental, o resto está nos livros. A gente abrir o livro e ler o que foi escrito. E assim, de uma certa forma, não está funcionando o pointer direito. Aqui. Ah, tá. E assim, de certa forma, compensa-se ver que realmente não tem nada. E a gente pensa nos norte-americanos, que se fosse nos Estados Unidos, já teria coisa 3D, eles aproveitar-se-iam disso tudo, né, mesóclise, aproveitar-se-iam, e não como está ali na Grécia, um país com uma cultura absurdamente grande. E Platão já dizia, quer dizer, a bipedia já era de interesse dos homens da antiguidade. Platão, nos anos 380 a.C., já dizia que o homem é um bípede sem penas, um pouco cru. No entanto, no Crátilo ele disse que antropos é aquele que examina ou que raciocina sobre o que ele vê no alto. O homem olha para o céu. E ele dizia ainda que o ser humano é aquele que tem a cabeça dirigida para o céu. O homem é um ser feito para contemplar o céu. Platão. Aristóteles, discípulo de Platão, já dizia que o único entre os animais, o homem tem estação ereta, ortos. Aqui nós temos o professor Puertas, que, como grande ortopedista, entende isso melhor que todos nós, professor. Immanuel Kant já dizia que a capacidade de raciocinar conduziu o ser humano à verticalização. Na verdade, Kant estava errado. A gente não raciocinou e depois ficou vertical, como eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Denis Diderot, no livro Sonho de D'Alembert, nesse livro, o cardeal de Polignac falava com o orangotango no Jardim de Plantas de Paris. Fale e eu te batizo. E ele não falou. Todos nós nascemos com uma grande curva na coluna, geral, a coluna inteira, uma grande cifose, um grande C. Aí, com alguns meses, a gente adquire uma curvatura na coluna cervical chamada lordose. E alguns meses mais, as mães disputando para ver qual nenê que vai andar mais rápido, e os pais também. E aí nós desenvolvemos a nossa curvatura lombar, que está pré-programada para ser assim, está nos genes, e nós vamos ficar em pé. Então, a coluna é um órgão de sustentação, que olhada de frente, ela é reta, mas olhada de lado, a gente tem essas diversas curvas. Aqui as curvas, lordose, cifose e lordose, são as curvas naturais. De vez em quando, no consultório, vem alguém e diz que tem lordose, que o problema é lordose. Lordose não é um problema. A lordose todos nós temos. Se não tivéssemos, não estaríamos em pé. E a gente tem essas curvas importantes da nossa coluna. E todos nós temos um equilíbrio lateral, ou sagital da coluna, que é um equilíbrio harmonioso do nosso tronco sobre a bacia e os membros inferiores, com gasto muscular mínimo de energia para manter o centro de gravidade numa posição fisiológica. Uma situação que os senhores podem ver como é diferente de um chimpanzé. Pantroglodite, chimpanzé, pantroglodite, que ele tem uma grande cifose. Quer dizer, o chimpanzé, ele até se esforça para ficar em pé, mas ele até dobra os joelhos. No entanto, ele não vai conseguir ter um equilíbrio harmonioso com o mínimo dispêndio de energia, ele vai sempre cair para frente, não tem jeito. O equilíbrio lateral da coluna, que foi o tema desse livro que nós conseguimos, eu propus aos norte-americanos da TIEME, esse livro sobre o equilíbrio sagital da coluna, os tipos de coluna e a evolução para cada ser humano que tem um tipo diferente de lordose, há evoluções degenerativas diferentes. E esse livro nós publicamos lá na TIEME, os senhores sabem a importância dessa editora norte-americana. E para, então, a gente entender um pouco sobre a evolução da nossa curva, a gente tem que entender um pouco o que é paleoantropologia, que é a ciência da nossa história e só nossa.
todos conhecem, evidentemente, a Marcha do Progresso. Essa figura emblemática, né, publicada em 65, num livro de Clark Howell, e teve ficou famosa a Marcha do Progresso, The Road to Homo Sapiens, e, na verdade, a gente sabe hoje que não foi um caminho único, numa única direção. Seria mais, a nossa evolução em nossa foi mais como diz os franceses, buissonnant, foi como um arbusto de diversos pré-humanos que resultaram numa única linhagem, o único que sobrou há cerca de 40 mil anos, o único que, de certa forma, incorporou alguns outros e outros foram os extintos, foi fomos nós, Homo sapiens. E nós, para isso, então, adquirimos uma curvatura embaixo chamada lordose, essa curvatura. E antes eu olhava e eu achava feio esses homens pré-históricos. Opa, o que aconteceu? Australopiteco. Australo do latim quer dizer sul, Austrália. E piteco, do grego, quer dizer macaco, o macaco do sul. Homo habilis, isso aqui não é o nosso ancestral, se extinguiu. Homo erectus, nós viemos de Homo erectus. Neandertal existe até hoje nos caucasianos, 2 a 4% do genoma de muitos caucasianos tem gene Neandertal. E já foi descoberto 40% do genoma do Neandertal. E aqui o Homo sapiens, e isso não é uma reta. Mas eu olhava e achava tudo muito feio, muito sem graça, não me interessava. Eu gostava era disso, desde pequeno. Os dinossauros majestosos, um mundo perdido há 65 milhões de anos, que existe, de certa forma, hoje nos pássaros. Eu achava maravilhoso esses bichos. Mas tudo mudou quando eu estava lendo um livro indicado pela minha esposa. Minha esposa, eu a conheci lá na França, ela é francesa, e eu estava lendo um livro foi indicado por ela, desse senhor, Yves Coppens, professor titular de Paleoantropologia e Pré-História, entre 80 e 2003, do Collège de France, que é uma instituição famosíssima na França, data de 1530. O Collège de France vai fazer 500 anos daqui a alguns anos. E o professor Yves Coppens, que descobriu em 1974 a Lucy, todos conhecem, na época, o primeiro hominídeo bípede descoberto, em 1974, e o Coppens, durante 6 meses, eu fui atrás dele, através da secretária, uma barreira quase intransponível, até que eu consegui falar com ele para convencê-lo a escrever o primeiro capítulo do nosso livro, Estamos em Pé há 10 milhões de anos. E ele tem até nome de asteroide, ele tem nome de asteroide, Coppens tem animal, tem bichos pequenos com o nome dele, Coppens, mas ele se mostrou de uma generosidade, de uma delicadeza, de uma humildade impressionante, o professor Yves Coppens. E ele aceitou e escreveu esse capítulo explicando como que nós ficamos em pé. Aqui foi no dia que eu o conheci, ele com alguns crânios dos ancestrais humanos, e ali o esqueleto da Lucy, que é o esqueleto até então o mais completo ou menos incompleto dos ancestrais. E aqui segurar um Homo erectus, um crânio de 500 mil de anos, eu confesso que é uma emoção bastante grande. A gente fica extremamente feliz. Eu aprendi muito com este senhor. Aqui uma foto dele, em 74, lá na Etiópia, com o Donald Johanson, outro co-descobridor. Né? Eles escreveram vários livros, entre eles From Lucy to Language. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa maravilhosa história e só nós. O professor Coppens aqui, segurando, junto com ele, estamos segurando uma mandíbula de um Dinotherium de 5 milhões de anos. Aqui é um proboscídeo da família dos elefantes, correndo atrás, talvez, dos nossos ancestrais aqui. Pernas para quem te quero. E aqui embaixo, com um ovo de galinha e um ovo de uma ave pré-histórica já extinta, tamanho desse ovo. Então, e a gente, interessante, como às vezes a gente acha que não pode ter amizade verdadeira com uma pessoa com uma idade tão diferente da nossa, mas pode, porque acho que o mais importante é o que está na nossa alma, no coração. E o professor Coppens, nesse livro, Origem de um Homem, Origem do Homem, Origem d'un Homme, ele fez algumas homenagens aqui, e nessa linha, o ex-presidente da França, Jacques Chirac, e qual não foi minha surpresa, porque ele não me falou, eu li o livro dele, João Pinheiro Franco. Então, a gente fica realmente bastante feliz. E ele sabendo que eu sou uma pessoa muito religiosa, ele, professor Coppens, ele, membro da Academia de Ciências do Vaticano, eu não sabia que o Vaticano tinha uma Academia de Ciências que se interessava por ciências, e
ele me convidou e eu fui 3 vezes lá na Academia Pontifical de Ciências do Vaticano, as partes internas lá do Vaticano, e aqui é o convite de 2019, Pontifícia Academia Scientarium, o cardeal Marcelo Sanches Sorunto, que é um argentino também, como o nosso antigo Papa. E foi uma experiência maravilhosa estar lá, Prêmio Nobel de Medicina, professor Werner Arber, a editora da Science, Marcia McNutt, e aqui os passeios pelos jardins internos, realmente espetacular. E aí conversar com pessoas como nós, pessoas, sabe, pessoas que, como esse prêmio Nobel, isso aqui foi em Basel, o professor Werner Arber, ele ainda é vivo, está com 95 anos e a cabeça continua boa. Mas o ponto alto para mim foi ter conhecido o Papa Francisco e ter vê-lo algumas vezes, e realmente eu não sei, a gente vai um pouco premeditado, mas foi uma emoção maravilhosa ter conhecido, conversado com ele. E somos todos africanos. Isso aqui é uma imagem de Olduvai, na garganta de Olduvai, na Tanzânia. Então, eu fui atrás da nossa origem, a origem do homem. E nós estamos em pé há 10 milhões de anos. E houve a evolução, que não foi nessa direção. Desses aqui, o Homo erectus é um dos que nos precedeu. E nós precisamos entender, para entender sobre a lordose, um pouco da paleoantropologia da posição ereta, porque muitos fatores contribuíram para a aquisição da bipedia. Mas o importantíssimo que a gente precisa saber foi a aquisição da lordose da coluna lombar. Eu que já li diversos livros, mais de 30 livros sobre isso, mas é interessante como a nossa visão como médico ela é diferente da visão do paleoantropólogo. A nossa é interessante. Para mim, o que me dava prazer, a pré-história se associou à minha profissão. Passaram-se milhões de gerações. E o último ancestral comum, há 10 milhões de anos atrás, quando nós começamos a andar, dividiu-se esse ancestral em dois caminhos de pré-chimpanzés e pré-humanos e humanos há 400 mil gerações atrás. É muito tempo. E antes, há 10 milhões de anos, os braços eram fortes e estáveis e os membros inferiores menos fortes e menos estáveis. E havia uma grande cifose da coluna que não permitia uma bipedia como ela é hoje. E, ao longo do tempo, houve a evolução para essa lordose lombar. E que foi importantíssimo, como já vamos entrar em detalhes, para que nós nos tornássemos o que nós somos hoje, esse ser fantástico, Homo sapiens, que existe há 300 mil anos, e a nomenclatura Homo sapiens, a classificação de Linneu, é de 1758. E foi essa curvatura que acarretou uma série de mudanças ao mesmo tempo, ou algumas depois, que fizeram com que fosse uma bipedia única, não como Platão dizia. Platão disse, o homem é um bípede sem penas. Mas essa bipedia, ficar em pé e caminhar em pé, não foi, no início, aquela que nós praticamos hoje. Houve várias bipedias, vários jeitos de caminhar, mas apenas um restou até hoje. Chegaram a haver 7 gêneros, 14 espécies entre 10 milhões de anos e 1 milhão de anos atrás. E o estudo da paleoantropologia nos faz refletir sobre esses outros mundos humanos, porque havia outros mundos humanos. O que para nós hoje é muito estranho, mas havia outros mundos humanos. E esses pré-humanos evoluíram para humanos de 2,8 milhões de anos, até hoje, esperamos até amanhã. E eles coexistiram, vários tipos de humanos existindo ao mesmo tempo, andando por aí. E o Homo erectus existiu nosso ancestral entre 2 milhões e 125 mil anos atrás, e esse foi o primeiro Homo a sair da África, o gênero Homo, porque o Homo sapiens, saiu da África também, mas várias linhagens saíram da África. E aqui nós estamos vendo um Neandertal e outro Neandertal, uma representação, e esse aqui é o Chabal, que era da seleção de rugby francesa, tem um crânio semelhante a de um Neandertal, aquilo que nós já conversamos sobre o DNA. Né? Na verdade, Neandertal, o primeiro Neandertal foi descoberto em Angie, na Bélgica. O nome correto seria o homem de Angie, e não de Neandertal. Tudo é uma propaganda, né? Fizeram melhor a propaganda, os alemães. E o berço, a gente tem que comunicar o que a gente sabe, porque senão as pessoas não sabem. E o berço da humanidade foi a África, a nossa origem. E para entender um pouco disso, a gente tem que entender um pouco sobre tectonismo. Tectonismo, as placas tectônicas. E aqui na África, como os senhores vão poder observar, existe uma área de tectonismo nessa região. E o tectonismo está ligado à vida. Não só a um vulcão que explode, o Etna, que vai matar a gente, não. Tem a ver com a vida. Isso, eu já li sobre isso, mas eu não saberia explicar exatamente agora. Mas
mas isso tem a ver com a vida. Tem evidência de tectonismo em Marte, evidência de que já tenha tido água em Marte, talvez evidência de que já tenha tido vida em Marte. E aqui nessa região do sudeste da África, esse tectonismo criou alterações geológicas. O Vale do Rift, essa região ali no Quênia, Tanzânia, toda essa região da África, que causou alterações na geologia, abriu-se o vale, e essa alteração geológica traz alterações do clima. E as alterações do clima fizeram com que, de um lado, ficasse a floresta densa, e do outro lado ficou a abertura da paisagem, a savana, que assemelha-se ao nosso cerrado. E com essa abertura da paisagem, o que aconteceu? O nosso ancestral foi forçado a se adaptar às novas condições ambientais na África, naquele local. E havia no início uma dupla locomoção, arborícola e bípede, de todos os primeiros pré-humanos, e talvez os pré-humanos da segunda geração, como Lucy. O professor Coppens afirmou que os pré-humanos são resultado da obrigação de se adaptar àquele novo ambiente. E ao longo de centenas de milhares de anos, colocar-se em pé era uma vantagem para ver o predador, para ver a presa. E, como dizia Charles Darwin, a natureza selecionou o estar em pé. Era melhor estar em pé. E é interessante que, na verdade, o pai de Charles Darwin já tinha essas ideias sobre a evolução. Ele aprendeu com o pai dele. É interessante isso, o fato de ter um pai numa área, como ajuda a gente. O pai de Charles Darwin, eu li a biografia, é muito interessante. E, na verdade, foi Jean-Baptiste Lamarck que teve as primeiras ideias. Mas isso contribuiu para ficar em pé com alterações progressivas morfológicas da bacia, da cintura pélvica e da coluna. E as mãos se liberaram. Houve uma progressiva hominização das mãos. A nossa mão não foi feita para segurar um garfo ou uma caneta. Foi feita para segurar um galho. E com o tempo, há 3 milhões de anos atrás, as primeiras evidências do trabalho humano, produção de utensílios mais frequentes, mais complexas, há 1,8 milhões de anos. Né? Até que Bergson, esse filósofo francês, falou que nós não deveríamos ser chamados de Homo sapiens, mas deveríamos ser chamados de Homo faber, de fabricação. E aí houve o desenvolvimento de utensílios, com descoberta do fogo, e a descoberta do fogo, há 500 mil anos mais frequente, fez com que a digestão começasse mais cedo, antes da nossa deglutição, de certa forma. Porque havia menos energia despendida com a mastigação, menos energia despendida com a digestão. Existem teorias de que o nosso intestino reduziu de tamanho em comparação com outros primatas. E essa alteração na alimentação com mais carne, mais gordura animal, a caça, levou a um progressivo aumento do crânio. E o crânio humano, ele adquiriu a nossa forma globosa há mais ou menos 100, 150 mil anos. Essa forma que nós temos hoje. Principalmente a parte frontal, que é a parte do controle executivo, tomar a decisão, o freio de Freud, como aprendi com a minha mãe, como o estudo dela na área da psique humana, né? O ser humano tem esse freio do lobo frontal que nos impede de sair por aí fazendo o que a gente queira. Então, Freud estava 100 anos à frente do seu tempo. Esse aumento progressivo do cérebro frontal que controla o superego. E aí o raciocínio, a criatividade e a cultura foram se desenvolvendo. Para terem uma ideia, o tamanho de um volume de um cérebro de um Australopithecus anamensis, de quase 4 milhões de anos, 370 centímetros cúbicos, é o tamanho de um cérebro de um bebê humano de 9 meses de gestação. E o Homo ergaster, de 500 a 900 centímetros cúbicos. E a nossa cabeça, nosso cérebro tem um volume de 1,4 centímetros cúbicos. 1.400 centímetros cúbicos. Só que esse aumento do crânio causou o quê? Problemas na hora de nascer. Vejam essa imagem. Um ser bípede e um ser quadrúpede. O crânio. Para passar no canal de parto. Ficou difícil, porque esse cérebro estava crescendo. E o bebê humano, como é que fazia esse bebê humano? Por que o bebê humano ele é tão indefeso em comparação com os outros animais? Porque que em 2 milhões de anos, o cérebro do hominídeo quase que dobrou de tamanho. E a natureza selecionou os prematuros humanos com 9 meses de gestação para sobreviver. Somos todos prematuros. Interessante? Na França do século XVIII, 10% das mães elas morriam no parto. Terrível. Mas múltiplas alterações, ajustes ocorreram na evolução do pré-humano, diversas. Como dizia esse
Dobzhansky, nada em biologia faz sentido, exceto quando há luz da evolução. E essa bipedia exigiu uma reorganização de todo o corpo humano para que a gente ficasse em pé. E a cintura pélvica, de uma estrutura de conexão entre a coluna e os membros inferiores, tornou-se um real suporte, um pedestal, uma base, a vértebra pélvica de Debussy, que deveria sustentar o tronco. Se observarem, o nosso sacro mais largo, o da Lúcia Australopithecus e o chimpanzé mais estreito e mais comprido. E mudou toda a estrutura. Aqui, nós observamos num ser humano, Australopithecus, e num chimpanzé, que existe aqui uma chanfradura, uma angulação no chimpanzé, que permite que as últimas vértebras lombares, elas existam aqui, mas as últimas vértebras lombares, elas ficam presas, de forma que isso aqui não existe e aqui não existe. Essa prisão das últimas vértebras lombares que impede a lordose. Como podem observar aqui, uma e outra vértebra lombar estão presas por apófises transversas, grudando aqui ao osso ilíaco. É interessante, e em nós isso não acontece. Então, houve uma evolução que permitiu uma extensão, para a colocação da coluna para trás, a lordose lombar. Tem uma série de alterações. E é interessante que hoje ainda tem pessoas que têm uma mega apófise transversa, que é uma apófise transversa, esse braço lateral da vértebra, que gruda com o sacro. É muito interessante, com o osso ilíaco. Seriam vestígios, reminiscências de um passado não bípede distante. E com o passar do tempo, os membros superiores ficaram menos fortes e mais instáveis, e os inferiores, as pernas, ficaram mais estáveis, mais sólidas. Estamos ficando cada vez maiores. E houve uma adaptação dessa locomoção arborícola e bípede para uma bipedia exclusiva. E a posição do crânio, ela teve que se deslocar para frente, para poder sustentar essa cabeça humana. Então, houve uma migração anterior do forame magnum, um remodelamento da base do crânio, para que a coluna cervical pudesse sustentar uma cabeça grande, que é a nossa cabeça. Um crânio humano pesa de 4 a 5 quilos. Um saco de arroz de 5 quilos não é fácil para a nossa coluna cervical. Quer dizer, o forame magnum, ele migra ao longo da evolução para frente. E aqui num gorila, Australopithecus africanos, e no ser humano, essa flechinha preta mostra que houve a inserção da coluna cervical, se anteriorizou. E a nossa cabeça, o nosso crânio cresceu. Embriologicamente, nós temos o esplancnocrânio e o neurocrânio. E o que a gente percebe é que ao longo da evolução, isso aqui é um bípede e aqui é um quadrúpede, houve a clinorrinchia. O que é isso? A rotação do esplancnocrânio face para debaixo do neurocrânio. Porque os outros mamíferos têm um grande focinho, uma grande protrusão dessa parte aqui da face, comparada com a nossa, que retraiu. Muito interessante. Um achatamento. E houve, se os senhores observarem aqui, todo esse processo fez com que a laringe, que num quadrúpede ela é mais posicionada mais em cima, no chimpanzé, Pantroglodite, chimpanzé. A laringe é mais em cima, no ser humano, no bípede, ela foi obrigada a descer por todos esses processos de remodelamento da base do crânio, todos esses processos. Dessa forma, a laringe colocou-se numa posição ideal que, com o passar do ar, permitiu-se o desenvolvimento da fala articulada. Ou seja, a gente primeiro ficou em pé e depois a gente falou. Quer dizer, na verdade, Kant estava errado. E isso é uma exaptação, que é uma adaptação pirata. É quando um órgão que foi feito para uma certa função, feito por ele, com E maiúsculo, ele adquiriu uma função para a qual ele não tinha sido designado no início. Exaptação, ou adaptação pirata. Então, a fala é uma exaptação. É muito interessante. Esse livro, em italiano, Exaptazione, il bricolage dell'evoluzione. A bricolagem da evolução, desse cientista Stephen Jay Gould, infelizmente já falecido, um gênio, gosto bastante, extremamente inteligente, Stephen Jay Gould. Então, a bipedia precediu a fala. Houve várias bipedias, mas será que só a nossa chegou a falar? Não sabemos. Tudo que a gente está conversando parte do que existe, mas a gente não tem como saber de forma exata. E hoje em dia nós discutimos até onde a gente se afastou da nossa essência. Estamos aqui, umas 30, 40 pessoas dentro de uma gaiola, de uma jaula, de certa forma, longe da natureza. E a gente passa os nossos dias longe da natureza. Existe a natureza? Claude Lévi-Strauss, acha que o homem criou a natureza, porque, na verdade, o homem não criou a natureza, o homem criou o mundo artificial.
a definição de natureza, foi o que Claude Lévi-Strauss quis falar. O fato é que nós fazemos parte do mundo animal, segundo Linneu, nós sabemos disso. Mas onde começa o ser humano divino, espiritual? E onde começa o animal? Uma pessoa talvez responda esta questão. O Evangelho de São João, a primeira frase do primeiro capítulo está escrito: no princípio veio a palavra. A bipedia precedeu a fala. No princípio veio a palavra. São João. Caverna de Lascaux, maravilhosa, 17 mil anos atrás, coisa maravilhosa. O professor Coppens, ele era o cuidador, não me lembro a palavra exata, da Caverna de Lascaux. O professor Coppens foi eleito membro, foi nomeado membro honorário da academia em 2015. Infelizmente, estava tudo pago para ele vir, só que ele não pôde vir porque ele ficou doente às vésperas. Em 2013, ele deu uma conferência aqui na academia e eu lembro do professor Matosinho, figuraça, perguntar para mim: João, você sabe se eles tinham relacionamentos íntimos, os neandertais e os homo sapiens? Eu não pude responder para ele, não sei. Matosinho, excelente professor. E buscando a nossa origem, porque eu sou curioso, acho que, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe que a gente não sabe nada. A gente foi lá para a África, até aquela região da Tanzânia e do Quênia, do Vale do Rift, paisagens maravilhosas. Tem ali o Vale do Rift, Welcome to Olduvai, e aqui, isso aqui tem 100 metros de altura, com diversos estratos de camadas geológicas, com vários australopitecos descobertos aqui. Pensar que o nosso ancestral andava por aqui foi algo maravilhoso, espetacular. Mas nós estamos em 2025. E aqui é outra coisa que eu adoro, Fórmula 1. A belíssima McLaren que está ganhando tudo. Estamos em pé. E podemos viver 90 anos ou mais. E o disco deve sustentar essa carga por 90 anos ou mais. Mas ele não foi feito para isso. Como que o disco funciona? Como o disco envelhece? Hoje, o disco também sofreu a exaptação, né? Porque ele foi feito para, nessa situação de quadrupedia, ao ficarmos em pé, ele ganhou a função de amortecedor, além da função de movimento. E hoje estamos todos sentados. Nesse instante, ficar sentado gera uma carga que não é transmitida pelas pernas quando estamos sentados. E ficamos sentados o tempo todo, o tempo todo. Então dá dó da criançada que já nasce sentado, que não brinca, porque as cargas são maiores. O computador, que é uma maravilha, vai obrigando a gente a não brincar, as crianças, a não fazer exercício. A gente tem 1000 obrigações, esquece, acha que é coisa de bilionário, mas não é. A gente deveria, futuro do pretérito, a gente deveria fazer exercício todo dia para melhorar a sustentação do nosso corpo, que não foi feito para ficar em pé. E o disco, ele absorve choque, impacto, suporta carga, transmite carga, permite movimento, controla movimento e ele mantém posição. E todos envelhecemos. Acho bonita essa imagem aqui. Mas o disco internamente envelhece em silêncio, e a gente não percebe. Em silêncio, de forma insidiosa. E esse aqui é o nosso livro publicado sobre a causa da dor na coluna, uma das causas, a discopatia, que nós publicamos com alguns cirurgiões bastante conhecidos internacionalmente, o Dr. Vaccaro, o Alex Vaccaro, da Filadélfia, o Dr. Benzel, tem livro sobre biomecânica de coluna, foi professor titular da Cleveland Clinic, com George Bush, e aqui o Dr. Michael Mayer, de Munique, que operou a lombar do Gorbachev. O Mayer foi presidente da Sociedade Europeia de Coluna. O Benzel é neurocirurgião, o Mayer, o Vaccaro é ortopedista, e o Mayer é neurocirurgião e ortopedista. Então, eu acho que a coluna não pertence nem a um nem a outro. Pertence a quem entende tudo e quer o melhor para o seu paciente. E o livro ficou tão bom que alguns colegas falaram: João, você tem que publicar isso em inglês. E nós eu contatei os alemães da Springer, e eles aceitaram, e nós publicamos esse tratado com quase 900 páginas sobre a dor na coluna, que é a segunda causa, segundo o IBGE, de busca ao médico por doença crônica no Brasil: dor nas costas. Dor nas costas. Aqui uma coluna de feto, o disco grande, branco. E aqui, não é que todo mundo vai chegar com 86 anos sem disco. A gente tem que cuidar, temos que cuidar bastante disso. Ele vai envelhecendo. E segundo Julius Wolff, um anatomista alemão do século XIX, o osso vai reagindo, o corpo reage, o corpo humano sempre busca soluções. E ele produz os osteófitos para tentar sustentar melhor a coluna humana.
O disco que envelhece, que degenera, tem várias causas. O fato de estarmos em pé, essa exaptação que eu falei, né? A genética, envelhecimento natural, estresse mecânico, obesidade, vibração, tabagismo também, cigarrinho, sedentarismo, má postura, mas e o tipo de lordose? Isso influenciaria? Porque quando a gente ficou em pé, a lordose ela é diferente em cada um de nós. Ela é diferente em cada um de nós. Isso tem alguma relevância? O tipo de lordose influencia em como a coluna vai envelhecer? Porque o disco é o superstar. Há tempos atrás, eu só via nos laudos de ressonância dos radiologistas, só falavam do disco. Ninguém falava da faceta articular, que são essas articulações por trás da coluna. É o disco superstar. Mas as cargas, elas vão na frente, no disco, e vão atrás, nessas articulações ósseas, chamadas facetárias, são facetas articulares. A carga pode ser transmitida mais para frente ou mais para trás. De acordo com a anatomia de cada um, as cargas podem ser mais para frente ou ser mais para trás. Então, o disco é um complexo triarticular. Tem o disco, que é a articulação da frente, e as articulações facetárias, uma e outra de cada lado, 3. Então, existe, sim, pode haver uma dor causada por problemas do disco, mas pode haver também a dor causada por problemas das articulações, que leva à dor facetária. Meu pai, em 1989, ele trouxe conhecimento dele lá da Alemanha, lá de Berlim, e ele começou a introduzir os tratamentos, alguns percutâneos, minimamente invasivos, para tratar dor articular posterior, e não foi muito bem compreendido na época, mas hoje eu vejo que meu pai estava 30 anos na frente do tempo dele, a compreensão da dor facetária, que é uma dor, que existe, a dor articular. E a coluna verticalizada, ela vai ter que sustentar a carga na frente no disco ou atrás nas articulações posteriores dela coluna. E o problema pode ser na frente ou atrás. E esse livro trata exatamente desse assunto. Eu propus ao pessoal da TM de Nova York a publicação sobre esse livro que mostraria os tipos de coluna e os tipos de forma de coluna, se as cargas vão mais na frente ou mais atrás. E esse livro nós mostramos que existe, pelo menos, podemos dizer dessa forma, uma tendência degenerativa do envelhecimento da coluna humana de acordo com os tipos de coluna. Quer dizer, cada um de nós aqui tem uma forma de lordose, cada um de nós, se eu os conhecesse com 18 anos de idade, a gente teria uma ideia do que aconteceria com vossa coluna no futuro. Uma ideia. Exige uma reorganização. A bipedia, então, exigiu essa reorganização do corpo. E ajustes músculo-ligamentares ocorreram para permitir que as peças ósseas se orientassem reciprocamente em função das novas exigências funcionais de ficar em pé. Músculo glúteo, por exemplo, músculos glúteos, glúteo máximo, ele que num chimpanzé não tem grande importância no sentido da bipedia, em nós trabalhar músculos glúteos é tremendamente importante e faz parte da manutenção da bipedia. De fazer exercício todo dia é fundamental, porque a doença degenerativa ela é progressiva e ela não para. As coisas só podem piorar. A gente tem que agir. Então, elementos osteoligamentares e musculares do corpo humano, eles tiveram que obter um novo equilíbrio lateral da coluna. Mas esse equilíbrio ele muda durante a vida porque os discos desidratam durante a vida. Então, há uma tendência de perda da curvatura durante a vida. Então, existe uma enorme variação dos tipos de equilíbrio de cada um de nós, segundo o tipo de lordose, a idade e a patologia. Para estudar isso, vários cientistas estudaram e descobriram esse ângulo, a incidência pélvica, que é um ângulo fundamental para a compreensão. Seria um RG do equilíbrio lateral da coluna. Aqui é o sacro, que termina no cóccix, as vértebras lombares, a curva lombar, e esse ângulo que mostra a orientação do sacro em relação ao eixo da bacia. Quer dizer, cada um tem o seu tipo de morfologia, seja um sacro mais deitado, seja um sacro mais em pé. E a coluna, ela vai se posicionar, ela vai se construir em cima de acordo com esta morfologia que todos nós temos e que pode ser calculada. Aqui a gente vê no ser humano a incidência pélvica, esse ângulo vermelho, ele é maior. Na Lucy australopithecus, ela é menor, e num chimpanzé é menor ainda. Quer dizer, quem tem uma incidência pélvica muito baixa não consegue ficar em pé. Não consegue ficar em pé. Uma incidência pélvica muito baixa. Então, isso tem uma relevância gigantesca hoje no tratar das pessoas com doença degenerativa discal, porque as pessoas que têm o seu sacro mais deitado, eles conseguem
retroverter a bacia, colocar a bacia para trás e compensar essa situação. Quer dizer, a incidência pélvica, esse parâmetro morfológico, dá muita dica sobre o que pode acontecer com alguém no seu futuro. E é um parâmetro morfológico. E já existem 2 parâmetros funcionais que podem ser calculados. É o declive do sacro e a versão pelviana. Que esses ângulos, eles correspondem à somatória da incidência pélvica. Se eu for traduzir isso aqui, a pessoa que tem uma coluna com uma curvatura mais importante, o sacro mais deitado, ela tem mais reserva para que a bacia gire e se compense e a pessoa consiga ficar em pé com o passar dos anos. Aqui o declive sacral é esse ângulo, partindo do platô do sacro com uma linha horizontal imaginária, é um parâmetro posicional que pode mudar durante a vida. E ele depende do movimento de rotação da bacia ao redor das articulações coxo-femorais. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o nosso envelhecimento, de todos nós. A versão pelviana é outro ângulo que aumenta durante o envelhecer, porque esse declive sacral, esse ângulo do sacro, ele tem uma tendência de diminuir durante a vida, porque todos nós perdemos água dos discos durante a vida. Então, a gente tem que entender que se a gente vai durar 90 anos e a gente não quer terminar com uma situação de vida em relação à coluna muito ruim, precisamos melhorar a nossa sustentação da coluna, porque a gente não foi feito, é a verdade, para ficar em pé no início. Aqui nós vemos o sacro mais deitado e o sacro mais em pé. O ângulo vermelho, incidência pélvica maior, e o ângulo incidência pélvica menor. A pessoa que tem um sacro mais deitado, com incidência pélvica maior, tem chance durante o envelhecer dessa pessoa, quando os discos vão desidratar, e eles vão desidratar em todos nós, esse sacro ele tem a chance de virar, de rodar, e daí manter aquele ser humano em pé. Pessoas que têm o sacro mais verticalizado, ele tem menos chance dele virar, ele girar a bacia para manter aquele ser humano em pé, se ele viver 90 anos ou mais. E isso hoje é muito possível. É muito possível. Então, a degeneração do disco é inevitável para cada um de nós. E ela faz parte do envelhecimento natural de cada um de nós. E a coluna que envelhece tem um efeito normal e natural de perda de lordose lombar. Assim, alterações minor do equilíbrio lateral, sagital da coluna, isso são efeitos naturais do passar dos anos para todos nós. Quer dizer, não é porque a coluna envelhece que a gente tem que... Eu, como neurocirurgião, professor Huertas, a gente saiu operando todo mundo. Né? A gente tem que... O meu pai também. Mas meu pai já não opera mais. Então, e com o passar do tempo, existe uma alteração do equilíbrio sagital da coluna. Aqui o ângulo incidência pélvica, nós estamos vendo, o ângulo vermelho, e a pessoa que perde lordose, e essa situação em que há um desequilíbrio sagital. Quem que não viu já a pessoa que está nessa posição e começa a inclinar com o passar do tempo? Diversos estudiosos, como Stagna, que foi um mentor do Russolli, eles estudaram uma série de ângulos. Por exemplo, de acordo com o ângulo do platô do sacro, a lordose se constrói de um jeito diferente. Como entender, o sacro pode ser mais inclinado ou mais horizontalizado. Mas foi essa pessoa, Dr. Russolli, numa foto de uns 18 anos atrás, 19 anos atrás, Dr. Russolli foi uma pessoa que, durante mais de 30 anos, ele estudou o equilíbrio sagital dos pacientes dele. Ele percebeu que a coluna parecia envelhecer, degenerar de forma diferente para pessoas diferentes. Aqui que nós vamos chegar em partes críticas da minha profissão e do sofrimento humano de hoje de pessoas com dor nas costas. E o Russolli observou, através do software Cheops, que existem diferentes tipos de forma de bacia para diferentes tipos de lordose, para cada um de nós. Ele fez uma classificação baseada na inclinação do platô sacral dos 4 tipos de lordose. Ele observou que, de certa forma, havia uma tendência, isso não é regra, uma tendência para uma ulterior evolução degenerativa de cada tipo de lordose. Em outras palavras, entendendo o tipo de curvatura, a gente, de certa forma, entende a tendência do que vai acontecer com o tempo. São os tipos de coluna de Russolli, que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco. E assim, como a coluna humana ela envelhece, em todos nós, existem padrões diferentes de coluna de lordose, de envelhecimento, formas diferentes de envelhecimento para cada um de nós. E o Russolli pensou que seria interessante, então, tentar definir padrões, os tipos de lordose, de coluna, de equilíbrio da coluna sagital, para se tentar, de algum jeito, compreender melhor
a história natural, a evolução natural de cada padrão de envelhecimento de lordose da coluna humana. E nada melhor do que o conhecimento da história natural de um processo, de uma doença, para se poder melhor prevenir problemas, se possível, evitar danos e buscar formas de tratamento precoces. Quer dizer, na verdade, que nem tem o outubro rosa, novembro não sei o quê, deveria ter, eu acredito, futuro do pretérito, deveria ter um mês da coluna, que é um problema social, econômico muito importante. As pessoas, segundo a causa segundo o IBGE, de incapacidade por doença crônica do adulto brasileiro, depressão por doença crônica do adulto brasileiro, IBGE. Então, o estudo do equilíbrio lateral da coluna permite predeterminar uma possível evolução degenerativa de uma coluna humana. Aqui eu coloquei 3 interrogações. Programar possíveis planos de tratamento precoces para se evitar, ou pelo menos retardar, certa evolução degenerativa de uma coluna em especial. Tem muito conhecimento sendo adquirido nesse instante, nesse momento. Analisar equilíbrio, é importante então, numa avaliação, analisar o equilíbrio local da região espinopélvica de cada pessoa, o equilíbrio global da coluna, e descobrir, o que é interessante para quem gosta de pré-história como eu, descobrir se estão sendo utilizados meios de compensação para o eventual desequilíbrio, porque o ser humano que não foi feito no início para ficar em pé, ele faz tudo para ficar em pé. Eu já vou falar sobre isso. Diversos estudos mostram associação entre a dor nas costas e alterações do equilíbrio sagital da coluna. No entanto, a origem da dor lombar ela é multifatorial. E a influência do alinhamento sagital, tudo isso que eu falei, espinopélvico, na gênese da dor lombar, ele é pouco conhecido. E embora hajam diferenças estatisticamente significativas no equilíbrio sagital de pessoas com dor lombar crônica e pessoas assintomáticas, assume-se que essas diferenças são pequenas e que, clinicamente, muitos outros fatores interferem na gênese da dor na coluna. Não existe um equilíbrio sagital ideal, mas existe um equilíbrio sagital fisiológico para cada um de nós, único, esse equilíbrio para cada indivíduo. Não existe lordose ideal, média. A lordose tem uma grande variabilidade na população, com valores, entre aspas, fisiológicos de 20 a 85 graus. O equilíbrio sagital global padrão ele não existe. Deve haver uma congruência entre os parâmetros pélvicos e espinhais para se atingir uma postura econômica fisiológica. Eu vou passar aqui porque aqui aprofunda demais. Existe a classificação de Rossouly, essa classificação, que não foi feita simplesmente ao léu. Foi uma classificação baseada em muito estudo geométrico. Aqui, os senhores podem ver coluna tipo 1, 2, 3 e 4. A coluna tipo 3 seria uma coluna mais equilibrada, em que as cargas se dividem, se equiparam entre na frente no disco e atrás das articulações posteriores. Já a coluna tipo 4, ela tem uma curvatura mais importante e ela inclui essa lordose anatômica mais vértebras, nessa lordose funcional, curva. A coluna tipo 2 é uma coluna mais reta. Os discos sofrem, as cargas vão mais na frente nos discos. Nessa coluna, quem sofre mais são as articulações posteriores da coluna. Aqui nós observamos em cinza o número de vértebras incluída na coluna tipo 4, uma lordose mais longa. E aqui, uma lordose mais curta na coluna tipo 1. São interessantes, quer dizer, existe a classificação anatômica, mas existem evidências fisiológicas ou funcionais. Alguns trabalhos mostraram que 46% das pessoas têm uma coluna tipo 3, que é a coluna que costuma não dar problema, vamos dizer assim, não dar problema. Aqui, um sacro mais em pé e o sacro mais deitado. E aqui no sacro mais deitado, com tendências de deslizamento vertebral, essa força F, esse vetor, ele tem que ser maior. E aí isso exige um esforço maior das articulações de trás da coluna, ditas facetárias. A pessoa que tem esse tipo de anatomia, o osso atrás tem uma tendência a crescer mais, artrose, e pode comprimir nervo. Então, hoje a gente consegue já entender um pouquinho, uma pessoa de 30 anos de idade, já entender um pouquinho do que vai acontecer lá para frente. Quer dizer, é melhor agir antes, porque, em geral, na coluna degenerativa, quando o paciente chega em consulta, não é que está começando a acontecer os processos. Já aconteceu muita coisa. Quando a pessoa chega no consultório, muita coisa já aconteceu. Aí é mais difícil voltar atrás. Quando muito osso cresceu, já tem nervo comprimido, é tudo mais difícil. Então, o ideal seria esse conhecimento mais precoce na vida. A linha de gravidade numa coluna tipo 4, mais lordótica, ela vai mais atrás, força mais a parte posterior da coluna. Uma coluna mais reta, as cargas são mais na frente. Aqui uma representação do Queops
E a gente vê uma coluna com tipo 4, com mais lordose, tendência ao deslizamento vertebral. E o que acontece? Aí forçam-se as articulações facetárias, o osso cresce, o osso esmaga o nervo. E aí a gente opera, se precisar, lógico. E aí existe incidência pélvica grande, coluna tipo 4, deslizamento vertebral. Eu estou mostrando isso aqui porque hoje a gente consegue entender um pouco o que vai acontecer. Como eu falei, é uma tendência degenerativa, não é uma regra. E existem consequências. Por exemplo, na coluna tipo 1, que tem uma lordose forte, concentrada embaixo, existem, por exemplo, discopatias toracolombares. Não vou entrar em mega detalhes aqui pelo tempo. Coluna tipo 2, coluna mais reta, com declive sacral, o sacro é mais em pé, declive sacral menos importante, as cargas vão mais na frente da coluna. Né? Existe uma hiperpressão nos discos, são aquelas pessoas que têm uma predisposição de ter uma hernia de disco cedo na vida. Na verdade, a seleção natural, a natureza, ela não conseguiu selecionar o tipo de lordose de cada um. Porque o ser humano se reproduz quando já adquiriu a lordose dele. Isso não é um fator limitante. Quando nós ficamos bípedes, então temos lordoses diferentes e temos cargas que vão mais na frente ou mais atrás da coluna. As pessoas que têm a coluna tipo 3 têm aquela coluna mais harmoniosa, provavelmente uma boa coluna. Aquelas pessoas que, teoricamente, não têm menos dor nas costas. Eu estou terminando. Já a coluna tipo 4 é uma coluna harmoniosa, mas hipercurva. Quando a pessoa é jovem, ela é muito forte. Incidência pélvica grande. Grande amplitude de movimento dos quadris. Lordosa longa e forte. Quanto mais lordose aqui, isso minimiza a pressão no disco, porque a carga vai mais atrás. Mas com o passar dos anos, se essa pessoa não cuidou dos discos, ela perde lordose. E com a perda progressiva da lordose, acontecem situações e o osso cresce aqui atrás para tentar melhorar. Inflama, cresce, esmaga nervo. É o que acontece. E que vai acontecer cada vez mais. E o problema é que as pessoas com 70, 75 anos de idade têm medo da cirurgia. Não querem operar. Só que eles não têm medo do que vai acontecer ao longo do tempo. Existe um ditado georgiano que diz que o carneiro passou a vida inteira dele com medo do lobo. Mas quem comeu o carneiro foi o pastor, não foi o lobo. As pessoas têm medo da cirurgia, mas elas esquecem de uma doença. A gente precisa, eu explico sempre para o paciente o lado bom e o lado ruim das coisas, para que as pessoas entendam a boa informação num tempo de exagero de informação. Porque Google e ChatGPT, que isso é baseado no Google, não tem filtro. Qualquer um escreve a maior bobagem. Dá pena. Converso com meu pai sobre isso, dá pena porque o que vale um currículo mega top hoje? Né? Quando um sujeito qualquer faz um Instagram bem feito, né? Esses luminares que estão aqui, quer dizer, é complicado. É complicado. Mas é a lordose tipo 4 dos esportistas profissionais. A incidência pélvica alta parece ser uma das chaves de adaptabilidade desse ângulo vermelho grande ao esporte de alto nível, pela grande amplitude de movimento dos quadris, sobretudo em extensão, grande flexibilidade da coluna, com grande lordose. Isso já foi provado em estudos científicos de jogadores de rugby. A incidência pélvica de 86 graus é grande. Quer dizer, então, de repente pode ser selecionadas pessoas para esporte mais cedo, de acordo com a incidência pélvica. Estamos nos últimos slides. E o tempo passa. E aqui o sacro está deitado. E aqui o sacro está mais em pé. Essa pessoa envelheceu. E o que acontece? Para ele ficar em pé, esse sacro ficou em pé para quê? Para jogar o eixo de equilíbrio para trás, para manter aquele ser humano em paz. Em paz e em pé também. Eu falei em paz. E o joelho, ele dobra. Porque o sacro, a pessoa quer cair para frente, o disco degenera, a pessoa tenta se compensar, dobra o joelho. E a próxima etapa é uma bengala. E a gente hoje tem como, de certa forma, prevenir problemas. Melhor não entrar num problema do que ter que sair de um problema. E o corpo humano, ele reage. Ele reage, ele quer ficar em pé. A gente foi feito, o Homo sapiens, para ficar em pé. A gente está em pé há 10 milhões de anos. E das diversas bipedias, eu adoraria ter uma máquina do tempo para ver as várias bipedias no passado. Não temos. Mas a nossa bipedia faz com que a gente fique em pé. Então, os discos vão desidratando e o corpo vai reagindo. Eu adoro essa figura aqui do artigo do Cédric Barré de Lyon. Adoro essa. Aqui, os discos vão desidratando, vai abaixando, abaixando, abaixando. A parte da frente e de trás. Ele vai abaixando, o disco vai degenerando.
No entanto, quando a pessoa perde muita lordose, em alguns segmentos, o disco, eu chamo de o disco que abre a boca, tem esse ângulo aqui, hiperextensão desse segmento. Abre a boca, quando eu vejo isso no raio-x, eu entendo que a coluna daquela pessoa está buscando lordose. A coluna da pessoa está querendo ficar em pé, ela já está começando a lutar. Quando a gente vê o disco abrindo a boca, porque o disco está jogando o eixo de equilíbrio da coluna para trás. Isso a gente vê no raio-x. Outra coisa que a gente vê que o corpo está lutando para ficar em pé é a retrolistese. Quando uma vértebra de cima, ela vai para trás, holístesis do grego, escorrega para trás em relação à vértebra de baixo, com o intuito de jogar o eixo de equilíbrio para trás e manter aquele ser humano em pé. É tudo para ficar em pé, porque ficar em pé não é fácil. E viver 90 anos em pé também não é fácil. A gente precisa fazer exercício para melhorar a sustentação. E essa retrolistese acaba causando uma incongruência das articulações facetárias, da dor facetária, da dor articular, que pode melhorar com tratamentos como as infiltrações, sim. No entanto, é uma luta do corpo humano para ficar em pé. E a retrolistese fecha forame, reduz forame, pode apertar o nervo. Tremendas reações maravilhosas desse ser humano. A natureza é espetacular. E na pelve, a pelve roda para trás, roda para trás. Com o passar do tempo, a pessoa está tentando ficar em pé, não consegue. Ela dobra o joelho. Depois vem a bengala. E é melhor a gente agir antes disso, porque isso hoje dá para você prever isso. Você consegue prever, você consegue ver tudo isso no raio-x. Então, finalizando, o estudo do equilíbrio sagital da coluna, ela permite entender como a coluna daquela pessoa está reagindo ao envelhecimento para manter aquele ser humano em pé. Porque ficar em pé não é fácil. Uma mesa de 4 pernas é fácil. Agora, uma mesa de 2 pernas não é fácil, não. Óbvio que tem diversas situações do pé humano que mereceria outra tanta coisa, né? Tantas outras. Tão fantástico isso, tão interessante. Mas é muito difícil ficar em pé. E hoje a minha análise mudou completamente em relação à minha análise de 25 anos atrás. Hoje é muito interessante. Muito interessante. Eu quero fazer uns agradecimentos finais aqui ao Dr. Kussuli, meu mentor, com quem nós fizemos esse livro, e outros colaboradores que contribuíram para esse livro, um livro publicado na Springer Alemã também, aqui na Tieme. Aqui eu tinha cabelo ainda. Regeneração capilar. Ao Dr. Vaccaro, Benzel e Maier, pelo tremendo trabalho, uns 3 anos de trabalho, deu muito trabalho. E chegar em casa cansado e trabalhar, putz, não é fácil, mas valeu a pena. Porque a gente aprende, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Sócrates, ele foi usado de corromper a juventude porque ele queria que eles refletissem. Fizeram tudo para que ele atrasar em um mês o evento lá da Cicuta, do Sócrates. Agradecimento ao professor Ivo Copans, que nos deixou há 3 anos. E aqueles ali, meus pais, pelos valores incutidos. E aqui é a entrada do templo de Apolo. Esse ano, para ver o oráculo em Delfos, estava escrito: conheça-se a si mesmo. O ser humano, quando desenvolveu o cérebro, esse lobo frontal, ele funciona como um freio que nos distingue dos outros animais. Não é só instinto, não é só estriato interno. Faça o que você quiser. Tem um freio, o lobo frontal, pré-frontal. Somos todos africanos. Eu agradeço a presença dos ilustres professores, todos que estão aqui nesse tempo todo da minha tertúlia acadêmica de junho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João Luiz, pela sua grande apresentação, mesclando antropologia e medicina e a ontogênese nossa aqui. Por gentileza, sente-se aqui agora, você vai degustar o almoço. Enquanto ele degusta o almoço, para aqueles que estão vindo aqui a primeira vez, eu costumo dar alguns avisos e, obviamente, elogios aqui, né? Para que ele consiga almoçar o tanto quanto a contento aqui. E nesse espaço que nós criamos, visa enaltecer membros da academia, que se destacaram em algumas coisas, e visa também diretamente mostrar o quão atuantes são os membros da academia e quanta penetração eles têm.
são notícias, obviamente, que chegam a nós. Há muitas outras que os acadêmicos fazem, mas que não nos comunicam. Então, eu peço perdão mais uma vez por não saber e não divulgar. A primeira notícia é a seguinte: hoje ficamos sabendo, foi resgatado um prêmio da academia, que existiu na academia há mais de 40 anos, prêmio científico. Nós tivemos a primeira versão depois desse resgate o ano passado, e nesse ano nós somos surpreendidos positivamente, porque nós tivemos a inscrição de 8 trabalhos concorrendo à categoria médica e mais 4 trabalhos concorrendo à categoria estudantes de medicina. Isso é muito importante porque a academia começa também a se projetar nesses ambientes universitários. Então, eu quero agradecer muito aos membros dessa comissão, que é liderada pelo acadêmico Flávio Quirit, e estão aqui presentes a doutora Sônia, a acadêmica Sônia, e o Juarez, que teve motivo de fazer exames, ele acabou saindo. Mas também fazem parte dessa comissão o Luiz Gomes do Amaral e o Paulo Pedro. Tá? Então, dentro do próximo mês, nós teremos, a comissão vai avaliar os trabalhos, teremos os vencedores, e os trabalhos dos vencedores pretendemos apresentá-los na tertúlia de novembro, como foi o ano passado. E também os trabalhos estarão no site e farão parte um resumo do nosso boletim Asclepio. Por falar em Asclepio, aqueles que desejarem, tem algumas edições aí, alguns exemplares, poderão levar, é de todos. Bom, acadêmicos em destaque. Uma vez mais, eu queria comunicar a vocês que o nosso grande palestrante aqui, o João Sampaio de Almeida Prado, ele proferiu uma palestra para a Liga Acadêmica da Faculdade de Medicina do ABC, e falou sobre as bases da psicologia e psiquiatria forense. O João é um dos militantes nessa área e também presidente dessa entidade aqui em São Paulo. Nós temos um acadêmico muito atuante, que é o nosso membro honorário do Rio de Janeiro. Ele chama Antônio Rodrigues Braga Neto, tomou posse o ano passado. E esse mês aqui de maio, ele teve 2 trabalhos publicados em 2 revistas de peso. Uma foi no Journal of Clinical Oncology, que é uma revista de impacto 45.3, e foi sobre o primeiro consenso internacional do diagnóstico da doença trofoblástica gestacional. Ele é o líder desses autores. E também, nesse mês, teve a publicação nos Anais da Academia Nacional de Medicina dos marcos históricos na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo do útero. Queria também comunicar, com muita alegria, que o nosso confrade titular de cirurgia torácica da USP e atual vice-diretor da USP, Paulo Manuel Pegos Fernandes, lançou nesse mês passado o tratado Cirurgia Torácica Básica, Princípios e Procedimentos. Ele é um dos autores desse tratado. A nossa acadêmica Sônia Marinha Bolim Rosa Lima foi palestrante no Congresso Brasileiro de Cardiologia da Mulher, que foi aqui no Hotel Intercontinental, e falou sobre a abordagem prática da terapia hormonal. O nosso acadêmico, onde ele está? Leopoldo Soares Piegas, ele integrou uma banca de concurso na USP para a concessão do título de livre docente do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade da USP, onde houve 2 candidatos e os 2 candidatos foram aprovados. Então, parabéns, Leopoldo. Mande sempre notícias, e isso para nós é muito importante. Para nós, que eu digo, para a academia, para todos os membros.
O nosso acadêmico faz parte da diretoria, Osmar Monte, também foi palestrante. Tudo agora, pessoal, no espaço de um mês, tá? No 16º Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia, que foi realizado aqui no Centro de Convenções Frei Caneca, e falou sobre doença de Graves na infância e na adolescência. Não se encontra aqui, mas eu preciso falar, o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar tem 4 citações sobre o Juarez. 4. O Juarez, primeiro, saiu uma reportagem dele, do jornalista Manuel Alves Filho e Bruno Liporini, no Correio Popular, jornal Correio Popular, uma reportagem de quase 3 páginas. E o título da reportagem foi o Juarez Moraes Avelar, discípulo de Ivo Pitangui. Essa é a primeira menção ao Juarez. A segunda menção é que ele foi palestrante também, recebeu uma homenagem na 23ª Jornada Cearense de Cirurgia Plástica. No dia 6, há poucos dias atrás, o Juarez recebeu a comenda Martin Luther King da Jetro International. E ele recebeu essa comenda na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E nessa semana, o Juarez recebeu também uma homenagem da Associação de Jornalistas de São Paulo. Pena que ele não está aqui. Ia também noticiar que no dia, pelo jeito você não está com vontade de comer, né? Tá bom, então tá bom. É, o, no dia 19 de maio, nessa quase que centenária casa, Associação Paulista de Medicina, houve a fundação da Academia Brasileira de História da Medicina. E a Academia de Medicina de São Paulo é honrada porque tem nessas 40 cadeiras, tem 6 participantes. Então, temos o nosso confrade, o Líbio José Martiri Júnior, que é o atual presidente dessa sociedade, dessa academia, o Guido Arthur Palomba, que estava aqui há pouco tempo, ele é o vice-presidente, o Juarez Moraes Avelar, novamente, secretário-geral, o José Luiz Gomes do Amaral, o Antônio Braga Neto, que é do Rio de Janeiro, que é membro honorário da nossa academia, que é o diretor científico, e eu fui também honrado em fazer parte desses membros fundadores e me colocaram na posição de diretor de relações com academias. Então, eu acho que isso foi um marco não somente para a Associação Paulista de Medicina, como também é um marco para a nossa Academia de São Paulo, que tem todos esses nomes aí também representando. O nosso acadêmico Florisval Meinão, que já presidiu a Associação Paulista de Medicina, ele integrou a comitiva brasileira na Organização Mundial da Saúde. Agora, recentemente, na sua 78ª edição. E isso aconteceu em Genebra, na Suíça, no mês passado. O nosso acadêmico, Clóvis Francisco Constantino, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele fez uma conferência no Congresso Criança 2025, no Hospital Escola Pequeno Príncipe, em Curitiba. E também ele saiu um artigo dele, Emergências Climáticas e Anamnese Ambiental, Impacto na Saúde da Criança, no jornal A Folha de São Paulo. Tudo esse último mês aqui.
Então, parabéns a Marilena, parabéns a Sônia por estarem participando. Então, por gentileza, mande as notícias, por favor, para nós. Antecipadamente, porque elas vão para o site, ficam lá no site, e eu, aqueles que não acessam o site, eu repasso aqui, e o nosso diretor cultural, Flávio Quirich, publica semanalmente na Academia de Medicina de São Paulo Newsletter, tá? Que é um veículo rápido de informação, destacando todos os acadêmicos que se destacaram naquela semana, na semana passada. Bom, o nosso vice-presidente, o acadêmico Edmundo Chada Baracá, que está nos Estados Unidos agora, voltando para o Brasil, ele palestrou, foi conferencista do primeiro Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Medicina Regenerativa. E essa entidade ela é presidida por uma outra acadêmica nossa, que é professora de cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina, que é a Lídia Massaco Ferreira. Esse congresso foi realizado em São Paulo e o título da palestra dele é um título realmente chamativo: Criação de bioprótese de ovário artificial. Muito bem. A acadêmica, que também é grande conferencista, que é professora da Unifesp, a Neuci Zanon Colonge, ela foi palestrante na Spina Bifida Association, agora, essa semana. E esse evento aconteceu no Alabama, nos Estados Unidos. E ela falou sobre cirurgia fetal para a correção de mielomeningocele. Bom, esses são rapidamente as notícias que nós soubemos nesse mês sobre os nossos acadêmicos aqui. Por uma questão, como eu sempre faço, de educação e de respeito, eu queria nominar os nossos colegas, professores, doutores, e agora eu vou chamar de doutores ou colegas, que estão concorrendo a uma das vagas que haverá no próximo mês do concurso. Então, quero que vocês se sintam-se todos acolhidos, todos acolhidos. As reuniões são abertas, venham sempre. O nível aqui é muito gostoso, muito bom. E eu vou começar pela minha direita e depois, quando nós fizermos comentários, nós vamos começar pela minha esquerda. Então, eu queria nominar aqui a doutora Carmita Helena eu queria também nominar o José Omar Medina de Abreu Santana, por gentileza. Muito obrigado a presença. Muito obrigado. Agora, eu queria também nominar à minha direita, e ele está aqui do meu lado, só porque ele é presidente da PM, né? Está aqui do meu lado. Então, eu quero, e mais uma vez agradecer também todo o carinho que nós temos aqui dessa associação, o Antônio José Gonçalves. Queria nominar também a nossa colega doutora Cristiane Koch. Depois, um pouquinho à frente, o nosso colega doutor Davi Emerson Wippe. Um pouquinho mais à frente, o nosso colega Sérgio Zimmermann. E um pouquinho mais à frente, o Antônio Macedo Júnior. Olha, eu queria, de antemão, como sempre faço, vocês todos são vencedores, tá? Porque todos
têm status acadêmico. Todos foram aprovados pela comissão, que analisou o memorial de todos vocês, o material de todos vocês, e tornaram-se elegíveis. Então, todos vocês têm status acadêmico. O que vai faltar é simplesmente voto, tá? Que é algo muito pessoal também. Então, queria também não somente parabenizar vocês todos pelo exuberante currículo que todos têm, pela história de vida que vocês têm, mas também eu queria parabenizá-los pela campanha que vocês estão fazendo, extremamente ética, extremamente irretocável, todos, todos. Eu acho que os nossos políticos deviam receber a campanha que todos vocês fazem, porque eu acho que precisam. Está faltando muita lisura, muita ética nesses meios políticos que nós temos no Brasil. Então, vocês estão de parabéns, todos, porque realmente vocês estão agindo como gentlemen, como realmente pessoas de altíssimo nível. Parabéns a todos vocês. E também, aqui, como eu já falei aí nos bastidores, não é ambiente para política, não é ambiente para fazer campanha, absolutamente, mas todos, daqui a pouquinho, se quiserem, inclusive os candidatos, se quiserem se manifestar referente à conferência dada aqui pelo João Luiz, ou algum comentário, poderão participar, assim como os convidados, tá? Eu só peço que cada um se atenha ao tema ou alguma coisa correlata ao tema, só isso que a gente pede, tá? Para não descaracterizar a nossa tertúlia aqui. E também eu queria dizer o seguinte, vocês têm mais 3 semanas de campanha, porque já na primeira semana, mais ou menos, não tenho o que tal na minha cabeça aqui, na primeira semana do mês que vem, vai começar as eleições, que é uma semana antes da próxima reunião da tertúlia. Então, continue assim, nesse desejo de fazer parte dessa mais que centenária instituição. E queria também dizer que, se houver um segundo turno, ele ficará para agosto. Tá? E o segundo turno, tendo já 2 candidatos, poderá ir para o segundo turno. E não há nessa eleição, mas se uma eleição tiver um candidato, ele também poderá não ser eleito. Tá? Porque na eleição, os estatutos da academia, são válidos os votos propositivos e também os em brancos. Então, quando a eleição tem muito voto em branco, fica mais difícil para todo candidato fazer a maioria mais um. Então, por isso que é importante essa campanha que vocês estão fazendo, uma campanha de grande idoneidade, e devem continuar dessa forma, sim. E, obviamente, como falo para todos, né, não ficarem tristes se vocês, ou alguns de vocês, por algum motivo, não foi eleito, tá? Porque isso não vai macular absolutamente nada a grandeza do histórico que cada um construiu ou tem construído ao longo dos anos. Tá? Nós temos aqui acadêmicos que teve que concorrer a 3 eleições para entrar. E acadêmicos brilhantes também, brilhantes. Tá? Não sei se vocês acompanharam, no mês passado houve a eleição para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Havia nada mais, nada menos do que 16 candidatos. Desses 16, um deles é um ministro, que foi bem votado, mas não ganhou. Quem ganhou foi a Mira Leitão, que é jornalista. Então, vejam que isso é uma... Né, como é que eu vou comparar um ministro a uma jornalista? Né? Então, profissões totalmente diversas na Academia Brasileira de Letras. Então, é uma questão de preferência. Tá? Então, eu não estou falando isso mais simplesmente para dizer que vocês são todos brilhantes, só isso. Então, aproveitando o gancho da eleição, eu vou contar aqui um furo de reportagem. Furo de reportagem que saiu
agora na reunião da diretoria que tivemos antecedendo a nossa tertúlia. Então, a diretoria aprovou que na segunda quinzena de agosto, quando nós tivermos terminado esse processo eleitoral, será aberto um outro edital para preenchimento de mais 4 vagas na academia. Então, já fica aqui a dica, né? Isso vai ser divulgado, obviamente, no momento oportuno, mas nós teremos mais 4 vagas que serão abertas a partir da segunda quinzena de agosto. Bom, para terminar, eu queria convidar todos vocês que participassem da tertúlia do mês que vem, onde o nosso confrade Bruno Zilberstein vai falar sobre cirurgia minimamente invasiva. E também ressaltar e agradecer o que o João falou na apresentação dele, João Luiz. Ele citou um grande cientista chamado Yves Copan. O Yves Copan é membro imortal da nossa academia. Se vocês entrarem no site da academia, vocês vão ver uma pequena biografia dele lá e a fotografia dele. Eu quero agradecer muito ao Luiz Fernando Pinheiro Franco, que foi um grande protagonista de trazer o professor Yves Copan para a nossa academia. Então, eu estava na diretoria naquela época e eu vi todo o esforço que você fez em trazê-lo como membro honorário da nossa academia. Parabéns e muito obrigado em nome da nossa academia. Bom, então eu comecei a declinar os nomes à minha direita, eu agora vou declinar os nomes, eu vou pegar os nomes, aqueles, inclusive, membros estão concorrendo, que querem se manifestar a respeito da apresentação. Então, vamos começar aqui à minha direita. De lá para cá, alguém? Então, vamos lá. Então, a doutora Cristiane Koch. Depois, Flávio Quirt. Depois, Almeida Prado. À minha direita, alguém gostaria de manifestar? Vamos começar de lá. Piegas. De lá para cá, Carmita Ábido. Luiz Fernando. Mais alguém? Não. Então, Piegas eu pus. Perdão. Eduardo Puertas. No comecinho, viu, Eduardo, do alemão aqui. O Pompeu, na sequência, então, vamos ver depois aqui, depois da Cristiane. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, como sempre, né, para não perder muito tempo, os colegas se manifestam, o João vai fazendo as anotações, depois faz um arrazoado, tá? Não é uma outra palestra, hein? Então, vamos lá. Doutora Cristiane, por gentileza, Koch. Boa tarde, parabéns pela palestra, achei excelente. Só um minutinho, precisa ligar o microfone. E peço que todos falem bem alto, porque essa tertúlia está sendo gravada, nós temos acadêmicos vendo a tertúlia à distância, e dentro de 1 a 2 dias, essa tertúlia estará no site da Academia de Medicina. Parabéns pela palestra, achei bastante interessante. Eu sou endócrino pediatra. Então, assim, eu fiquei bastante interessada porque eu fico imaginando que essa coisa de prevenção deve começar já com a gente na faixa etária mais jovem, né? E a gente tem agora um número muito expressivo de adolescentes com obesidade e com sedentarismo. Então, eu fico imaginando assim, se esses pacientes, porque assim, a perda de peso deles é muito difícil, né?
Então, se esses pacientes, seria importante a gente fazer essa avaliação de tipo de coluna para eles desde já, e se isso impactaria na orientação de atividade física para eles. Muito obrigado, doutora Cristiane. Agora eu passo a palavra para o acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. João Luiz, acho que foi excelente a apresentação. E o meu questionamento é um complemento do que a doutora fez agora. O senhor deixou clara a importância da coluna, dor, sintomas no idoso. E o que eu gostaria de um comentário pequeno é sobre prevenção. Hoje, nós todos sabemos a importância das academias, do exercício físico, etc. Mas eu estou vendo que a coluna chama muito a atenção. Não seria conveniente que, como prevenção, nós que desejamos viver mais, ter boa qualidade de vida, fazer exercício, nutrição, etc., termos conhecimento antes desta fase, conhecimento das nossas condições da coluna, esse conhecimento por imagem não daria ideias de que eu deveria me dedicar mais a determinados exercícios focados para aquilo e não só para a parte cosmética, beleza física, prevenção, etc. E pudesse incluir também a parte de reposição hormonal. Nós sabemos que baixa de hormônio favorece osteoporose, e osteoporose, claro, traz problemas ósseos, principalmente na mulher. Eu gostaria de pequenos comentários sobre esse tema, prevenção voltados à coluna. Muito obrigado. Muito obrigado, Pompeu. Agora o acadêmico João Sampaio de Almeida Prado, por favor. João, muito obrigado pela aula maravilhosa. Tá? Há algum tempo, eu sou fascinado por conceitos. Né? Eu acho que eles que nos permitem raciocinar dentro da realidade. E uma coisa que eu tenho colocado, eu sou nutrólogo também. Né? Uma grande evolução com a plantação do trigo há 12 mil anos é que nós passamos a alimentar mais cérebro do que músculo. Né? Isso teve, no meu entender, um peso enorme na evolução da civilização. Né? Eu nunca liguei muito para a postura, mas eu sei que pulmão é um problema muito sério para todos nós. Né? Se você for juntar as causas pulmonares, talvez seja a principal causa de mortalidade. E a minha fisioterapeuta me convenceu a cuidar da postura, tá? Para exercitar mais o fole. Tá? Então, eu queria saber se, na tua opinião, tá, existe essa relação entre postura e longevidade. Tá? Segundo, o que você acha, se você conhece, acho que deve conhecer, o que você acha do iPosture? iPosture é um aparelhinho, uma patente de um colega meu de turma que está em Memphis. É um aparelhinho que ele vibra quando você sai da postura adequada, para condicionar o cara a adotar a postura. E, pô, sabe, se nós não poderíamos utilizar, sabe, para trabalhar pô, essa questão em busca de uma maior longevidade, dos conceitos do Bernard Blücher. Conhece Bernard Blücher? Bernard Blücher foi o cara da Unisantana que descobriu ele nos Estados Unidos e ele criou um centro na Unisantana. Ele desenvolveu uma técnica de mapeamento dos nervos para descobrir, depois do AVC, quais nervos tinham morrido. Isso orienta a fisioterapia. É uma fisioterapia personalizada. O Leonardo Placucci, que era o reitor da Unisantana, voltou a falar e a andar por causa do Bernard Blücher. Isso é muito interessante, é de Miami esse troço. Qualquer coisa a gente depois conversa e expõe isso. Tá? É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado por tudo, querido. Obrigado, Sampaio. Eu queria, antes de mais nada, antes de passar a palavra ao Flávio, pedir desculpas duas vezes. Primeiro que você estava na sequência, você era antes do João, desculpa, mas isso deve ser o de menos. A maior desculpa foi que eu estava aqui emocionado e eu esqueci de mencionar que você, essa semana, publicou um artigo muito interessante chamado A Gravidade da Saúde no Brasil
no jornal Correio Popular, lá em Campinas. Parabéns também, me perdão, eu ter esquecido de mencionar. Imagine, do presidente tudo é válido. Para você, João Luiz, eu queria dizer o seguinte: o brilhantismo, a excelência de sua palestra já era esperada. Sabe por quê? Porque aquele meu colega de turno, meu querido LF, você era assim, ele sempre foi muito brilhante. E com a ajuda da Maria de Lourdes, só podia dar esse exemplo que nós temos aí. Meus parabéns. João Luiz, parabéns. Obrigado, Quirit. Agora vamos passar a palavra a Eduardo Barros Puertas, acadêmico, por gentileza. Primeiro, parabenizar o João Luiz pela brilhante aula que mostrou a evolução, uma história muito interessante. E complementando o que o doutor Antônio Carlos Pompeu falou, você não comentou a respeito de academia. Hoje a minha clientela é feita de indivíduos que fazem academia e se arrebentam. Eles me perguntam: o senhor gosta de academia? Eu falei: eu adoro. O senhor faz? Eu falei: não. Eu adoro que você se arrebenta lá e vem para cá. Então, eu gostaria que você comentasse isso a respeito do envelhecimento, que todo mundo hoje quer ficar 20 anos. Então, qual é a relação do exercício com a degeneração mais rápida que a gente está vendo na coluna nas pessoas acima de 50 anos? Principalmente em pessoas que estão usando chip da felicidade. Ou chip da felicidade, que chama, né? Chip da beleza, perdão. Bom, a beleza é a felicidade. Então, eu gostaria de saber disso. Obrigado. Obrigado, acadêmicos Puertas. A doutora Carmita Ábido, por favor. Então, eu tenho 2 pontos naquilo que você falou brilhantemente, parabéns pela sua apresentação, gostei muito, mas me chamou muita atenção que o intestino passou a ser menor a partir do momento em que o cérebro aumentou 2 situações concomitantes. E hoje a gente começa a estudar a relação entre intestino e cérebro, e o intestino é chamado hoje o segundo cérebro, ou seja, né, vem de longa data essa relação e a importância que o intestino tem hoje em determinar nossas emoções, nossas reações, o nosso comportamento, e você me trouxe uma ideia bastante interessante que, se você me permite, vou usar nas minhas aulas. Foi um aprendizado que eu tive aqui hoje. E o segundo aprendizado foi quando o homem fica em pé, ele passa a desenvolver a parte do córtex pré-frontal e, a partir daí, consegue ter maior controle dos seus impulsos, ou seja, né, a parte racional começa a se desenvolver, assim como, né, na adolescência, o adolescente não tem o pré-frontal ainda desenvolvido, daí o seu comportamento impulsivo. Parece que o homem sai, então, da adolescência e entra na idade adulta a partir do momento que ele se torna bípede. Muito obrigada. Foi muito elucidativo tudo que você disse, e eu fiz aqui minhas correlações com a parte mental / emocional, que é a minha área de maior interesse. Obrigada e parabéns. Obrigado, doutora Carmita. Agora a palavra ao nosso acadêmico, ex-presidente, pai do palestrante, Luiz Fernando Pinheiro Franco. Bem, antes de mais nada, meu querido filho, eu queria dizer algumas verdades aí. Ele construiu a carreira dele sozinho. Eu, primeiro, ele era da Escola Paulista, e eu falei: bom, ele vai ficar em São Paulo. De repente, não. Onde você vai fazer residência? Curitiba. Curitiba. Primeiro lugar em Curitiba, fugindo do pai, para provar o próprio valor. Segundo aspecto, acabou a residência. Falei: bom, João Luiz, você escolhe o quê? Londres. Estudei em Londres, National Hospital, Maida Vale, que hoje fechou. Se você não quiser ir para Londres, você vai para Nova York, New York Medical Center, professor Harrison Roth. Ou se não, Johns Hopkins, onde eu estudei e trabalhei. Ou Little Rock, Estados Unidos. Ou, se você quiser ir para a Alemanha, vai para Berlim. Eu sou professor tutor de Berlim. Ele ficou só olhando. Um belo dia ele chega para mim e fala: pai, eu vou para a França. Eu falei: para a França? Mas eu não conheço ninguém. Eu falei: é por isso mesmo. É por isso mesmo. Então ele foi para Estrasburgo, entrou em primeiro lugar, ficou 3 anos em Estrasburgo, conheceu a esposa dele lá, voltou. Daí ele falou:
ele falou, bom, agora eu vou para a Alemanha. Eu falei, pô, perfeito, você vai para Berlim, eu sou professor tutor. Ele falou, não, eu vou para Tübingen. Tübingen, mas não conheço lá ninguém. Ele falou, por isso mesmo. Fico mais 2 anos em Tübingen. E todos os títulos que ele conseguiu, como revisor em Spine Americano, European Spine Journal, e todos os livros que ele escreveu, inclusive o livro dele foi vertido para o chinês. E outra coisa, ele entrou na Academia de Ciências do Vaticano, o único brasileiro. Eu não tive absolutamente nada a ver com a vida dele. Isso me deixou tremendamente orgulhoso. Isso é um fato que eu fiz questão de contar para vocês, sem nenhum sentimento de vitupério ou de ubris. E o valor foi só dele. Bom, eu não sei, minha genética, não sei. Bom, dark side. Bom, muito obrigado. Obrigado. Luiz Fernando, Maria de Lourdes, parabéns pelo filho. Agora, Parabéns pela belíssima palestra, maravilhosa. Vocês têm até empaticando. Parabéns. Agora que falou na fisioterapia, eu tenho 86 anos, meus exames são todos normais, não tive dor nenhuma. Eu faço fisioterapia 2 vezes por semana. E o meu fisioterapeuta ensinou para fazer assim, unir a omoplata. Obrigada. obrigado, Maria Helena. Luiz Fernando, então, com você as considerações finais, por favor. Olhar para o céu, como dizia Platão. Tem que olhar para o céu. Doutora Cristiane, obrigado. Palavras. É complicado. Todo esse assunto que nós conversamos está sendo descoberto. Então, na verdade, a gente está no início de uma descoberta. Então, assim, ainda não tem nada assim provado, assim. Mas eu acho, sim, não tenho certeza, que a investigação não é uma radiografia de coluna que vai criar câncer. Agora, o conhecimento avançado do equilíbrio, do tipo de anatomia espinopélvica de alguém, pode dar uma luz para que essa pessoa não venha a sofrer no futuro. E hoje, nós vamos viver 90 anos, ou mais. Vamos viver 90 anos. A medicina progredindo, como é que vai ficar tudo? Há uma tendência de a gente ficar cada vez mais sentado. A vida, como dizia Levi Strauss, o homem criou a natureza. Na verdade, o homem criou o artificial, né? Isso aqui é uma coisa totalmente artificial. A gente se afastou da natureza. A gente não tem tempo para a natureza. A gente esquece. Então, eu acho que a prevenção tem sim que começar bastante cedo, né? Juntando com o que o Dr. Pompeu falou, né? Já a prevenção tem que começar cedo. Não existem trabalhos ainda com grande evidência científica que digam como deve ser feito isso, mas minha opinião pessoal, eu acho que sim. Seja com 18 anos de idade, né, com 20 anos, eu tenho visto já muitos jovens de menos de 30 com múltiplos discos degenerados, 3, 4 na cervical, 1, 2 lombar, já veio os Orpuertas, o Julius Wolff, aquele alemão que mostrou que o osso cresce de acordo com as exigências funcionais dele, osso. Então, eu tenho visto já esse processo de artrose em gente de 22 anos de idade. Né? Então, vai dar tempo celular, porque muda o equilíbrio lateral da coluna. Muda. Uma coisa, a gente está assim o tempo todo, tem tudo com os americanos, tudo a ver com a load sharing, compartilhamento de carga nos discos. Muita carga na frente, né? Notebook tem que ser reinventado. A gente está caminhando para uma situação calamitosa, de sofrimento no futuro dos jovens, das crianças, no futuro, né? As academias, né, como já adianto aqui em relação ao que o professor falou, a academia é um massacre, né, porque eles entendem, os educadores físicos entendem de fazer músculo, no entanto, acho que eles precisam entender também qual é o custo de fazer músculo, né? Qual é o custo para o disco dessas pessoas? Né? Quer dizer, é complicado. E os jovens querem ficar fortes, porque nós estamos vivendo num mundo de estética, né?
um mundo em que a estética é privilegiada, um bom Instagram é melhor do que um tremendo currículo de cada um dos senhores que estão aqui. Quer dizer, o sujeito vai lá, capricha no Instagram, está cheio de paciente. Uma piada. Então, assim, acho que educadores físicos e fisioterapeutas, eles deveriam, eu disse futuro do pretérito, deveriam sim entender um pouco desse assunto, no mínimo. Acho que deveria haver, no futuro também, criar-se protocolos, vamos estudar o equilíbrio lateral da coluna, como que é a anatomia de cada um, né, para que, aí vamos ver qual exercício será feito, né, qual cadeira a gente vai sentar, tipo de cadeira, acho que no futuro vai ter a 3D print, vai ter uma cadeira, essa aqui é a cadeira para cada um de nós, é uma cadeira, a morfologia, a cama, o casal vai ter vai ter uma cama híbrida, para o homem e para a mulher, o tipo de colchão, tipo de travesseiro, tudo adaptado, mas isso eu estou sonhando um pouco com o futuro. Quer dizer, o estudo do equilíbrio sagital da coluna é algo que está começando, tem que ser muito desenvolvido ainda, mas é espetacular, que vai evitar sofrimento no futuro, essa compreensão. Então, eu acredito que tenha que ser feita assim, essa prevenção do adolescente, a prevenção também das pessoas mais velhas, tem que haver, e acho que eu tento falar com os fisioterapeutas sobre esse tipo de situação, mas um pouquinho complicado. Né? O doutor Almeida Prado, né? nunca ligou para a postura, né? Alguém falou isso. Então, é importante porque eu falei, os ajustes músculo-ligamentares, eles foram feitos durante a evolução. Então, assim, o corpo humano é uma doença, entre aspas, doença do envelhecimento natural, do equilíbrio sagital da coluna. A coluna humana tende a fazer isso aqui, porque a gente não foi feito para ficar em pé. Então, a gente precisa, não tem como combater a natureza. É impossível. No entanto, fazer algo adaptado para a idade, né, para evitar sofrimento, né, porque um exagero mecânico, o disco não foi feito, né, professor Eduardo, para durar 100 anos. E a criançada hoje vai viver 100 anos. E nós, se a gente tiver sorte, tem que rezar para não ter uma zebra no meio do caminho, nós vamos viver 90 anos. Só que como que nós vamos chegar lá? Até que idade a gente vai ter condição clínica para, eventualmente, ter um salvamento de nervo, né, para estabilização da coluna? A gente não sabe. Né? A gente, qual de nós quer ir para uma cadeira de rodas? Então, acho que tem que começar mais cedo. E sobre o iPosture, eu não sei. Mas as ideias são interessantes, tem a ver com isso, tudo que nós conversamos agora. Eu leio muito sobre a paleoantropologia, quer dizer, o professor Copan, para mim, foi um mentor, é um gênio. Ele foi embora faz 3 anos. Uma pena. Agora, dia 22 de julho. Faz 3 anos. Mas me fez entender toda essa paleoantropologia, entender a nossa história, para cada organismo. A fala, por exemplo. Pensar que a fala veio de forma casual. Né? Casual. Uma exaptação. Ela não foi feita para falar. Ela foi feita para respirar. Só que o remodelamento da base do crânio obrigou a laringe a descer. E aí permitiu a fala. E aí o ser humano, esse ser humano foi se distinguindo dos outros animais, o lobo frontal crescendo. Né? E espetacular. Doutor Flávio, acho que ele saiu. Agradeço a ele as palavras. O Eduardo, que nós já conversamos, né? Acho que tem que ser só gosto de falar repaginado, né? Acho que tem que ser repensado. Acho que os educadores físicos, porque eles estão nos rendendo pacientes, né? E pessoas inteligentes que vão lá e se arrebentam. Toma cuidado, né? Os pacientes, a gente orienta. CrossFit, essas coisas. A gente se afasta da filosofia, da nossa, da natureza. A doutora Carmita, as relações com o intestino, é verdade. Então, existem teorias que realmente economizou-se energia, né? Porque a gente hoje, o fogo trouxe essa possibilidade da digestão, começar antes da comida entrar no corpo. Essa energia sobrou. O próprio caminhar, por exemplo, a bipedia, permite que, de certa forma, o sol incida. A gente gasta menos energia andando do que a 4 patas. O ser humano consegue correr 10 quilômetros, 20 quilômetros. Uma gazela não consegue. Um cavalo não vai conseguir dessa forma. Um quadrúpede. É interessante. E eu leio bastante sobre isso. A história do corpo humano. Entender por quê das coisas. E quanto ao meu pai, é isso aí. Acho que cada um tem o seu caminho. E só seu. E não tem o certo, não tem o errado. E cada um tem o seu caminho. Né?
E como dizia Sócrates, né? Estava isso na porta do templo de Apolo, no oráculo de Delfos, que é uma cidade maravilhosa. Delfos fica num vale gigantesco, um negócio tão bonito, tão bonito. É um vale. Fico imaginando os gregos indo para lá para falar com a pitonisa. Na verdade, não era a pitonisa que falava. Tinha os sábios ali do lado que falavam para a pitonisa, não era ela. Mas o oráculo, havia outros oráculos, mas o de Delfos era mais famoso. E lá tinha a inscrição de Sócrates. Conheça-te a si mesmo. Cada um tem o seu caminho, né? A gente tem que procurar ser boas pessoas. Eu estou tão contente de ter todos os senhores aqui. Obrigado. Viu? Bom, Luiz, muito obrigado pela apresentação uma vez mais. E esse aqui é um pequeno reconhecimento da nossa academia. Essa palestra foi gestada há cerca de mais de um ano e tá nascendo agora. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua brilhante apresentação e obrigado também pela sua juventude aqui no nosso meio. Isso é importante para nós também. Pessoal, então até o próximo mês, a próxima tertúlia. E muito grato a todos pela gentileza. E eu peço assim também encarecidamente que aqueles que se inscreverem, se inscrevam o quanto antes, tá? Porque hoje nós tivemos que fazer uma mesa acessória ali, nós estamos colocando na mesa acessória os que se inscreveram por último, tá? Sem distinção nenhuma. Até o meu querido Walter Mann, ali, que foi meu vice-presidente da gestão passada, ficou ali. Então, eu peço essa gentileza de vocês, aqueles que virão na tertúlia, se inscrevam o quanto antes para que possam ficar mais próximos aqui da primeira. Apesar que ali não tem demérito nenhum, né? Absolutamente. Mas eu estou dizendo para não deixar para a última hora, só isso. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.